Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Mariana Dantas, sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba e também faço parte da comissão organizadora do evento. É com prazer que apresento a vocês o professor Dr. Marcel Sari, que ministrará a palestra intitulada Desenvolvimento de formulações de base nanotecnológica com um novo horizonte para a aplicação terapêutica de compostos orgânicos de selênio, retrospectiva e estado da arte. Ele é mestre e doutor em Bioquímica Toxicológica e pós-doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é professor do curso de farmácia da Unideal, Campus Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal do YouTube e conhecer a nossa área de associados no site, concaf.com.br. Boa palestra! Meus cumprimentos a todos os que estão assistindo e aos demais participantes. Meu nome é Marcelo Henrique Marcontissari e gostaria inicialmente então de agradecer o convite do Comitê Científico responsável pela organização do 2º Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que gentilmente então me convidou para que eu viesse conversar um pouco a respeito de alguns aspectos que permearam a minha formação durante meu doutorado. Então, nesse contexto, a palestra que eu elaborei, ela intitula-se Desenvolvimento de formulações de base nanotecnológica como um novo horizonte para aplicação terapêutica de compostos orgânicos de selênio, retrospectiva e o estado da arte. Para guiar e nortear as discussões, eu trago aqui alguns tópicos então, que serão contemplados no decorrer desta palestra. Inicialmente, uma breve apresentação a respeito de minha formação acadêmica. Na sequência, falarei sobre o selênio, um elemento com duas faces. 3. Compostos orgânicos de selênio, uma classe e muitos efeitos. Então, após a contextualização do elemento, apresentarei para vocês a inserção deles em um núcleo orgânico, com uma estrutura molecular orgânica, na maioria das vezes, e pertinente à palestra, de uma forma sintética, compostos sintéticos de selênio. 4. Sistemas de nanocarreadores de fármacos. Então, uma nova identidade para compostos orgânicos de selênio. Uma pergunta que fica a respeito, então, da associação destas duas linhas de pesquisa. Após essas discussões, trago algumas conclusões e algumas pendências importantes de se levar em conta a respeito desses tópicos. E, por fim, encerro com os agradecimentos. Então, me chamo, como mencionei anteriormente, Marcelo Henrique Marcontissari. Eu sou farmacêutico, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, iniciei os meus estudos em 2008 e concluí no final de 2012. Realizei mestrado e doutorado na mesma instituição, sou mestre e doutor em Bioquímica Toxicológica. Na sequência, ingressei no pós-doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, na mesma instituição. Atuei como um professor substituto na Universidade Federal do Pampa, campus de São Gabriel. Na sequência, acabei também iniciando um outro pós-doutorado no programa de pós-graduação em farmacologia da instituição Universidade Federal de Santa Maria e atualmente, então, sou docente da Universidade Ideal do curso de farmácia. Então, por que se estudar o selênio? Qual o interesse em se estudar esse átomo? Bom, então, é bastante antiga a química do elemento selênio, foi Jacob Berzelius, um pesquisador sueco que descobriu o elemento e foi o primeiro, então, a relatar algumas de suas atividades. Essa molécula ela teve uma grande aplicação e até hoje ainda apresenta na síntese de compostos orgânicos e também em função de diversos relatos a respeito de sua toxicidade e também a aplicação terapêutica. Então, o início da pesquisa com o elemento selênio ele foi permeado justamente por essa dualidade,
os primeiros estudos, eles abordavam justamente a utilização no tratamento de diversos tipos de tumores e também na prevenção do desenvolvimento de cânceres. Conforme esses estudos foram evoluindo, se descobriu justamente essa característica dual do elemento, onde algumas concentrações elas pareciam ter efeito terapêutico, enquanto outras, muito próximas dessas, apresentavam alguns efeitos tóxicos. Então, esses estudos preliminares, eles permearam então a história desse elemento de uma forma não tão positiva quanto o que se sabe nos dias de hoje. Então, o cenário atual, eu até faço menção ao episódio do seriado House, da temporada 4, episódio 6, Perigo Brasileiro, onde se desenvolve a história de um paciente que acaba internando no hospital, que se descobre no fim que o quadro toxicológico que ele apresenta é devido ao excesso da ingestão de castanha do Pará, que é uma fonte riquíssima justamente do elemento selênio. O paciente em questão havia vindo passar férias no Brasil e ingeriu uma grande quantidade deste alimento e acabou se intoxicando. Então, isso faz justamente menção ao que eu abordei anteriormente. As concentrações ideais do elemento selênio no nosso organismo estão sendo constantemente atualizadas. Já existem relatos, então, que concentrações abaixo do que é considerado ideal, elas predispõem o organismo a infecções por diferentes patógenos, especialmente infecções virais, e assim como doenças cardiovasculares e outras alterações. Enquanto, da mesma forma, grandes concentrações acima daquilo que é recomendado de um nível basal estariam também associados a outros tipos de distúrbios, como hipertensão, neurotoxicidade, diabetes mellitus tipo 2 e o aumento da incidência de câncer. Então, notem que os extremos também têm de concentração extremos de efeitos, enquanto pouca quantidade acaba predispondo ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, uma grande quantidade também. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a quantidade ideal de ingesta de selênio diário é em torno de 55 microgramas. Então, este é classificado como um microelemento essencial. Então, essa substância no nosso corpo, ela está presente justamente incorporado a algumas proteínas. Atualmente se conhecem 25 proteínas diferentes que apresentam, então, o elemento selênio em sua composição. Então, existem diferentes caminhos, rotas metabólicas associadas com a incorporação, desde a organificação até a incorporação do selênio nas proteínas, e o foco é justamente a compreender qual que é o papel do selênio de uma forma clara no organismo. Até hoje não se sabe exatamente como que ele exerce na totalidade os seus efeitos biológicos. Se conhecem algumas ações, como o envolvimento dele no metabolismo de hormônios tireoidianos, modulação do sistema imune e também do crescimento celular, e entre as diversas ações, a mais conhecida é justamente o envolvimento nas defesas antioxidantes do nosso organismo, justamente associado aí à enzima glutationa peroxidase. Então, o histórico do estudo e desenvolvimento da aplicação desse elemento na saúde, ela iniciou de uma forma um pouco conturbada, justamente em função dessa dualidade de ações que o elemento apresenta, mas hoje em dia já se conhece bem os principais efeitos que o selênio apresenta no organismo, apesar de ainda existirem algumas pendências a serem investigadas. Então, nesse contexto, em função da aplicação e do desenvolvimento e compreensão das funções do elemento selênio no organismo, iniciam-se também os estudos através de outras formas deste elemento, no caso, associado a moléculas orgânicas. Então, existem na natureza diversas aplicações para estas moléculas, e isso se deve em função à superior biodisponibilidade que moléculas orgânicas de selênio apresentam, assim como menor toxicidade em relação à sua forma inorgânica e as inúmeras propriedades biológicas já descritas. Menciono de importante papel a questão da biodisponibilidade, que algumas dessas moléculas orgânicas até servem, então,
de fornecimento do elemento para a incorporação em novas proteínas, enquanto outras atuam de uma forma muito semelhante a fármacos, como xenobióticos, com efeito associado ao elemento juntamente com a estrutura orgânica que o acompanha. Então, dentro desse tipo de selênio orgânico, nós temos aqueles que são naturais, alguns, como por exemplo aminoácidos diferenciados a selenocisteína e a selenometionina, que são compostos que existem naturalmente. E em função, então, dessas questões que eu havia abordado anteriormente, se buscou fazer também o desenvolvimento de moléculas sintéticas contendo o elemento selênio. Então, aqui vocês podem notar que existe uma gama bastante variada de diferentes estruturas químicas cujo átomo de selênio já foi associado, não somente sendo utilizado aí como um catalisador na síntese, mas também como o objetivo do produto final. O interesse justamente na molécula orgânica contendo esse átomo de selênio e a análise e investigação dos seus efeitos farmacológicos e toxicológicos, já devido a todo um histórico em relação às suas ações. Então, eu trago aqui um artigo de revisão científica, publicado justamente no ano corrente, de 2021, que aborda aspectos principais a respeito, então, da toxicologia e farmacologia de compostos orgânicos de selênio. Então, como eu mostrei no slide anterior, existe uma diversidade muito grande de estruturas, e ficaria, então, inviável abordar cada uma delas numa palestra como é a em questão. Por isso mesmo, eu chamo atenção para alguns dos principais representantes dessa classe. Elas são, então, diversos tipos e diversas estruturas, e essa variação está justamente associada também com a íntima associação entre a estrutura e a atividade. Então, diversas moléculas com diferentes núcleos orgânicos já foram sintetizados, buscando também aí explorar melhor essa relação de estrutura-atividade. São, na sua maioria, no geral, moléculas pleiotrópicas. Elas apresentam, então, múltiplos alvos de ação, estudos que envolvem justamente a pesquisa por mecanismos de ação, geralmente demonstram mais de um mecanismo pelo qual aquela molécula executa e exerce no corpo o seu efeito. E diferentes aplicações farmacológicas. Mostrarei na sequência a grande diversidade de efeitos biológicos que essas moléculas sintéticas de selênio apresentam. E entre elas, eu não posso deixar de mencionar o epsilene, uma das primeiras moléculas orgânicas que foram sintetizadas e estudadas em meados de 1923. O epsilene, então, além de inúmeros estudos pré-clínicos, tanto in vitro quanto in vivo, é um único composto orgânico que se sabe que já teve estudos pré-clínicos desenvolvidos. No caso, cito como, por exemplo, o tratamento da bipolaridade, e atualmente também está sendo estudado em 2 estudos fase pré-clínica, justamente para o tratamento da COVID. E ainda, um outro composto bastante estudado é o diseleneto de difenila. O diseleneto de difenila, então, em suas diversas variações estruturais, através, então, da inserção de grupos funcionais em diferentes locais da molécula, são alguns dos principais compostos orgânicos sintéticos de selênio que apresentam, então, muitos estudos a respeito de seus efeitos. Basicamente, os compostos orgânicos de selênio são, há muitos anos, bastante estudados no que tange suas aplicações biológicas. Então, posso citar desde ação antioxidante, em função, então, justamente do elemento estar presente como um componente de algumas proteínas, apesar dessas moléculas orgânicas de selênio não servirem como uma fonte de selênio para incorporação biológica. Já foi descrito diversas atividades miméticas, semelhantes a, por exemplo, a enzima glutationa peroxidase, atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em diferentes modelos animais de dor e inflamação, ação antidepressiva e ansiolítica, visto que existem estudos que já correlacionaram, então, baixos níveis de selênio no plasma com doenças associadas com desordens do humor, ação antimicrobiana geral, como antiviral, antifúngica e também antibacteriana, hepatoprotetora,
quimiopreventiva e antitumoral, que foram uma das primeiras ações biológicas exploradas para o elemento selênio e também para as moléculas orgânicas de selênio, tanto as naturais quanto as sintéticas. Renoprotetora, nootrópica e neuroprotetora, cardioprotetora e gastroprotetora. Então, são algumas das diversas ações já relatadas para as moléculas orgânicas de selênio. Então, como eu havia mencionado anteriormente, existem diversos estudos que já relataram, então, essas aplicações para estas moléculas, para esta classe de moléculas orgânicas de selênio. Mas nem tudo são flores, existem também relatos que demonstram justamente que essas moléculas, dependendo da condição de estudo, quando se analisa pela ótica das etapas pré-clínicas, dependendo então da espécie animal utilizada, assim como a via de administração e também a dose, essas moléculas elas podem apresentar diferentes eventos de toxicidade, assim como também em situações in vitro. Além da toxicidade, essas moléculas apresentam limitações físico-químicas. Então, elas apresentam uma elevada característica de lipofilia. Então, tem baixa solubilidade em veículos aquosos. Então, sendo restrita sua solubilização para estudo ou em solventes oleosos, diferentes tipos de óleos, e também alguns solventes orgânicos, como é o caso do dimetilsulfóxido, do DMSO. Sabe-se já que o diseleneto de difenila, um dos compostos orgânicos de selênio, e acredite-se que se aplica aos demais, apresenta elevada taxa de ligação a proteínas plasmáticas. Além disso, baixa biodisponibilidade, em função da baixa solubilização nos fluidos biológicos, e ainda também diversas restrições quanto à via de administração, em função justamente de uma forma farmacêutica apropriada para a realização destes estudos. Então, existe aí um impasse. São anos e mais anos de estudo demonstrando que existem um potencial biológico para essas moléculas. Então, existem promissores efeitos in vitro, ações farmacológicas em diferentes modelos animais, porém, essas moléculas elas apresentam diversas restrições em relação principalmente às propriedades físico-químicas e biofísicas. Como abordei anteriormente, a baixa solubilidade em água, elevada ligação a proteínas plasmáticas, baixa biodisponibilidade e também a toxicidade. Então, já se vem identificando essas questões há um bom tempo, tanto que uma das abordagens por trás das modificações estruturais das moléculas visava justamente contornar estas limitações. O problema é que algumas dessas alterações, muitas vezes, acabavam abolindo totalmente ou parcialmente a atividade biológica demonstrada pela molécula que foi então derivada daquela estrutura. Então, existe aí uma questão que dificultava a evolução dos estudos para etapas mais avançadas e também visando que um dia essas moléculas possam ser utilizadas como potenciais medicamentos. Então, é justamente nesse contexto que eu destaco a nanotecnologia, então um campo da ciência que tem múltiplas aplicações, entre eles aí eu destaco justamente a nanomedicina, que se enquadra, entre outras características, justamente no desenvolvimento, caracterização e análise de plataformas que são carreadoras de fármacos, mas justamente aí plataformas na escala nanométrica. Então, esse tipo de abordagem ele apresenta diversas vantagens frente aos tratamentos convencionais. Destaco aí algumas das utilizações já descritas, justamente não só para o tratamento, mas também até para diagnóstico e direcionamento de moléculas e fármacos para determinados sítios. Então, a nanotecnologia, no que tange a aplicação à nanomedicina, revolucionou diversas áreas de estudo, e entre elas justamente se enquadra aí o preparo e o desenvolvimento de formulações que contenham, então, fármacos associados a estes nanocarreadores. Então, para provar
esses fatos que eu mencionei anteriormente. Trago aqui alguns dados, um artigo publicado no ano de 2015, que relata que nos últimos 30 anos, existiu então um crescimento exponencial na quantidade de publicações científicas que fazia justamente análise aí de nanocarreadores e fármacos. Então, não somente a quantidade de artigos científicos publicados, como também o montante financeiro investido nesse tipo de tecnologia. Então aqui a gente tem algumas estimativas para os próximos anos e a tendência justamente é que esses investimentos eles cresçam. Isso reforça a ideia de que essa abordagem ela apresenta, além de um ineditismo, uma grande aplicação em relação ao que se desenvolvia com os medicamentos no formato convencional. Então, em relação a essas vantagens que são observadas de uma maneira geral quando se incorporam fármacos e sistemas nanocarreadores, nós temos desde o aprimoramento de características físico-químicas, aumento da estabilidade de fármacos, melhora do perfil farmacocinético e também farmacodinâmico, liberação controlada e sustentada de ativos, que é de grande importância para uma diversidade de tratamentos, um regime terapêutico otimizado, redução da toxicidade e, tão importante quanto, a compatibilidade com múltiplas vias de administração. Então, estas são algumas vantagens gerais, claro que depende muito do tipo de carreador que está sendo estudado. Então, nessa imagem ao lado, eu trago alguns dos principais carreadores já conhecidos e estudados. Vocês podem observar que nós temos desde carreadores de base polimérica a carreadores de base lipídica e também carreadores inorgânicos, nanocarreadores inorgânicos de base lipídica e poliméricos. Todos esses diferentes tipos já foram e são muito estudados justamente na incorporação de ativos que possam aí então aprimorar um determinado tipo de tratamento em relação à forma convencional. É importante destacar, então, que não somente com compostos orgânicos de selênio, esse tipo de associação com a nanotecnologia é observado. Então, trago aqui um review que faz justamente uma análise crítica das aplicações nanomédicas de selênio inorgânico na forma, estruturado num tamanho nanométrico, na forma de um nanocarreador estruturado, perdão. Então, esse tipo de abordagem já vem sendo desenvolvida há bastante tempo, então, através da formação aí de nanoestruturas do elemento selênio, inúmeras vantagens são alcançadas em comparação justamente com a forma não nanoestruturada do elemento. Como o título de interesse dessa palestra não permeia a forma inorgânica do selênio e nem o desenvolvimento de nanopartículas inorgânicas de selênio, eu deixo aqui então a menção a essa abordagem, mas no intuito de mostrar que isso também se aplica ao elemento que acabou sendo estudado inicialmente antes dos compostos orgânicos de selênio. Então, mostrando as diversas aplicações e vantagens que a nanotecnologia pode, então, fornecer. Então, no contexto dos compostos orgânicos de selênio, eu trago aqui uma análise que foi feita no PubMed, na época em que eu iniciei o meu doutorado, em 2015, estava no início do doutorado, e utilizando as palavras de busca organoselenium nanoparticle in animals, foram encontrados 6 resultados. É claro que eu não fiz uma discriminação destes 6, apenas a minha intenção era um montante quantitativo, uma ideia quantitativa de quantos artigos existiam na época, e trago para vocês que essa mesma pesquisa realizada hoje, em 2021, nós temos aproximadamente 160 trabalhos cujas essas palavras-chave então foram selecionados. Claro que, como na situação anterior, eu não fiz uma discriminação. São os trabalhos que essas palavras-chave cruzadas encontraram. Mas, independente disso, mostra uma grande quantidade de novos estudos publicados no decorrer destes 6 anos. Então,
nesse contexto, fazendo uma análise um pouco mais crítica, as principais estruturas que aparecem como abordagens de estudo, nós temos aí nanocápsulas, nanoesferas e também nanopartículas metálicas como carreadores dos compostos orgânicos de selênio. Então, esses 3 tipos são alguns dos mais comuns, e vou centrar agora o desenvolvimento da minha fala justamente nas nanocápsulas. Tá? Então, já fica aqui, desde então, o meu pedido de desculpas, caso algum trabalho que aborde o contexto, que contemple o escopo da palestra, não seja mencionado no decorrer de minha fala. Então, a ideia ela surgiu justamente em função de que no laboratório de pesquisa onde desenvolvi a minha pós-graduação, o foco era justamente a avaliação biológica e farmacológica e toxicológica de compostos orgânicos de selênio. Então, buscando desenvolver de um âmbito um pouco mais farmacêutico, das raízes de minha formação, eu propus para a minha orientadora investigar justamente a possibilidade dessa associação, já que na época era muito pouco explorado. Então, foi a partir dessa iniciativa que iniciou-se o desenvolvimento então da minha tese, que versou justamente sobre a produção de nanocápsulas a partir então de um composto orgânico de selênio. Então, por que especificamente as nanocápsulas? As nanocápsulas elas têm uma estrutura composta basicamente pelo que a gente fala de casca-núcleo. Nós temos uma membrana, uma parede, composta por um polímero, que pode ser diferentes tipos de polímero, e um núcleo oleoso, que permite aí uma certa flexibilidade em relação então à composição, de qual vai ser este núcleo. Então, a estruturação desse nanocarreador é muito semelhante ao que se chama de um reservatório. E em função desses componentes geralmente terem uma grande afinidade, uma grande característica lipofílica, eles são bastante adequados para a incorporação de ativos lipofílicos. Então, além de tudo, pode ser preparados com componentes biocompatíveis e também biodegradáveis. E, assim como de uma característica geral dos nanocarreadores, eles agregam diversas vantagens frente à forma convencional do fármaco que a gente diz livre, da molécula livre em si, como uma melhora de índice terapêutico, boa estabilidade química e a possibilidade de se administrar por vias de administração diversas. Então, justamente a partir dessa ideia se iniciou o desenvolvimento dos trabalhos que compuseram a minha tese, assim como também outros trabalhos que puderam ser desenvolvidos em parceria e, claro, a literatura independente que também cresceu nesse âmbito da associação de compostos orgânicos de selênio e nanocarreadores. Então, no contexto do que eu venho mencionando até aqui, a química e a avaliação biológica de compostos orgânicos de selênio, ela data principalmente do início de 1924, que foi quando o epsilém foi sintetizado e inicialmente estudado, então, mas os compostos orgânicos de selênio e a sua associação em nanocarreadores, de fato, na literatura aparecem os primeiros trabalhos nesse contexto a partir de 2009. Então, aqui eu trago algumas evidências que justamente contemplam este período de tempo e a associação de diferentes moléculas a esses sistemas nanocarreadores. Então, de especial importância, vou buscar discutir preparo e caracterização de uma maneira geral de alguns desses sistemas, a estabilidade físico-química, as características físico-químicas, a biodistribuição, a ação farmacológica, a toxicidade e as formas farmacêuticas que já se sabe, se conhecem e já foram estudadas a partir então da associação dessas duas ferramentas, os compostos orgânicos de selênio e a nanotecnologia. Então, esses serão os tópicos que eu pretendo discutir com base no que já se sabe da literatura e, mais uma vez, aqui já adianta o meu pedido de desculpa se porventura algum trabalho tenha ficado sem ser contemplado. Então, em relação ao preparo e a caracterização, um dos primeiros trabalhos que faz menção a uma associação de nanocápsulas com compostos orgânicos de selênio é este trabalho que foi publicado em 2014 por Giordani e colaboradores, que justamente preparou então nanocápsulas compostas
a partir então do polímero poliepson caprolactona e com núcleo oleoso óleo de canola. Tá? Então esse é um dos primeiros trabalhos que faz menção a nanocápsulas contendo um composto orgânico de selênio, que no caso aí foi o de seleneto. Outros estudos anteriores até mostram a associação com compostos como o hebselém em estruturas micelares. Então, esse foi publicado em 2013, mas existem trabalhos anteriores que fazem menção de uma associação tecnológica dos compostos com alguns tipos de carreadores. Em 2018 foi publicado um outro trabalho justamente que desenvolveu nanocarreadores, nanocápsulas, com o de seleneto, agora utilizando um óleo diferente do trabalho inicial, que justamente eram os triglicerídeos de cadeia média, que foram utilizados como núcleo oleoso da formulação. E ainda em 2017, um trabalho inclusive derivado da minha tese, que avaliou então a possibilidade do desenvolvimento de formulações nanoestruturadas utilizando um composto derivado de substituído do diseleneto da difenila, que por ora chamarei de O-metil, pela substituição da metoxila na posição par em relação aos selenos. Então a formulação ela tinha uma composição bastante semelhante, o que diferenciava era justamente a molécula orgânica que vinha sendo então estudada. De uma forma geral, nós podemos observar como características macroscópicas, que nessa imagem eu trago a formulação de nanocápsulas contendo o composto. Então tem uma aparência leitosa, diferentemente do que a gente observa, então, por exemplo, para o composto na sua forma livre, dissolvido em óleo, de triglicerídeos de cadeia média. Isso, então, é uma característica geral dos sistemas nanoestruturados, em função, então, de alguns efeitos já bem conhecidos das nanoestruturas. Uma característica macroscópica que, geralmente, então, está presente dependendo do tamanho de partícula que essa formulação apresenta. Ainda, em relação então à caracterização, nesse primeiro trabalho, os autores fizeram uma análise de alguns critérios que são considerados gerais para análise de sistema, como é o caso tamanho de partícula, índice de polidispersão, características de carga da superfície, analisado justamente pelo potencial zeta, o pH e a eficiência de encapsulamento. Então, esses parâmetros eles geralmente refletem aí características da população de partículas. O tamanho, que geralmente fica na faixa de 150 a 300 nanômetros, o índice de polidispersão, que representa a homogeneidade do tamanho das partículas, a carga de superfície, potencial zeta, que geralmente reflete as características do polímero utilizado, o somatório total então, de cargas de todos os componentes que fazem parte desse sistema, pH e a eficiência de encapsulamento, que faz então uma menção a quanto do ativo que foi utilizado no preparo que está de fato associado ao nanocarreador. Então, o trabalho seguinte fez também uma caracterização e traz resultados bastante semelhantes em relação ao trabalho pioneiro do desenvolvimento das nanocápsulas, mostrando uma certa semelhança nas características físico-químicas das formulações, apesar do núcleo ser diferente. Uma outra característica explorada é justamente então a estabilidade físico-química. Isso é uma característica bastante importante, visto que existem várias moléculas, vários fármacos que são muito fotossensíveis. Eu trago aqui então um review que fez justamente um apanhado geral de principais estratégias visando contornar essa limitação para as moléculas fotossensíveis. Entre os diversos achados que o trabalho aborda, um deles é justamente que uma das abordagens mais utilizadas para o aumento da estabilidade de moléculas é a encapsulação em diferentes plataformas. Entre elas estão contemplados os sistemas de nanocarreadores. Eu trago aqui um exemplo de um trabalho que fez então justamente a avaliação da estabilidade do fármaco clotrimazol frente a um experimento de estabilidade da luz UVC. Então, é uma condição forçada que justamente visa analisar a performance do sistema em relação à proteção contra esse tipo de estímulo. Então, notem que enquanto nós temos o fármaco livre menos de 30% após a exposição,
O mesmo fármaco, numa mesma condição experimental, mas associado à formulação de nanocápsulas, apresentou um pouco mais aí que 70%, mostrando a grande vantagem que é a incorporação de moléculas em sistemas de nanocarreadores no que tange aí as características de estabilidade físico-química. Essa mesma lógica se apresentou como verdadeira quando, nesse trabalho, foi investigado justamente a estabilidade das formulações no que se referia à quantidade do composto presente aí, então, nas formulações. Então, foram testadas diferentes condições, 4 graus Celsius de armazenamento, 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e 40 graus Celsius, uma condição de altas temperaturas de armazenamento. Então, o resultado ele demonstrou justamente que a formulação de nanocápsulas, representado pela linha pontilhada, apresentou maior estabilidade ao longo do tempo, ou seja, preveniu a degradação do composto, do que a sua forma livre, que está representada então pela linha íntegra, demonstrando aí uma grande vantagem de associação da molécula orgânica de selênio, o metil, com as nanocápsulas. O trabalho mencionado anteriormente também fez essa mesma avaliação, utilizando o experimento de fotodegradação forçada, e chama a atenção que para após 300 minutos de exposição à luz UVC, o composto livre ele degradou apenas em torno de 18% do total, então isso é relativamente pouco. A maioria dos fármacos, após a exposição nesse período, apresenta uma degradação muito mais consistente, mostrando que as moléculas livres elas já são estáveis, então descartando a questão da fotossensibilidade, mas chama atenção também para o fato de que quando associado ao nanocarreador, nada do fármaco foi perdido. Então uma grande vantagem da associação se observa em relação à estabilidade físico-química. No que tange então as características físico-químicas, um dos trabalhos pioneiros que fez justamente então a análise da associação do etanselém, que apresenta uma estrutura semelhante ao epsilém, em estruturas poliméricas micelares, e também um outro trabalho mais recente, do ano de 2020, que fez o preparo de ciclodextrinas, de micelas com base nas ciclodextrinas, utilizando o composto epsilém, ambas com o objetivo de aprimorar a solubilidade desses compostos, que era extremamente baixa em água quando analisamos a molécula na sua forma livre. Então, a partir da associação com os carreadores, essas moléculas elas apresentaram um aumento considerável da solubilidade. Prova é este resultado pertinente ao trabalho em questão, que demonstra que, quando associados às micelas, o composto epsilém apresentou uma quantidade muito maior de liberação em um fluido vaginal simulado do que quando comparado ao composto na forma de suspensão. Então a solubilidade ela foi aprimorada, e juntamente com o aprimoramento da solubilidade, os trabalhos demonstram aí o aumento da ação farmacológica, tanto in vitro quanto in vivo, como no caso então pertinente a este trabalho aqui, que demonstrou a inibição do crescimento tumoral a partir então do tratamento com as micelas desenvolvidas com o composto etanselém. Então, comparando as duas condições, a micela desenvolvida com o polímero que eles sintetizaram e uma micela com o polímero normal, apesar de semelhantes, nós observamos que o composto associado à micela desenvolvida apresentou então uma quantidade, uma taxa de inibição maior, e isso também foi observado para as doses maiores desta mesma formulação. Então, mostrando aí uma vantagem em relação à forma livre. Outra característica muito importante, uma propriedade que, de forma geral, os nanocarreadores aprimoram, é justamente aspectos relacionados à biodistribuição tecidual. Então, no primeiro trabalho que desenvolveu as nanocápsulas contendo o diseleneto de difenila, também foi analisado justamente a biodistribuição tecidual em diferentes amostras biológicas. Trago aqui alguns resultados mais relevantes, que justamente fez a análise do elemento selênio em amostras de urina e fezes dos animais. E os resultados eles demonstram que
a associação da molécula ao nanocarreador modificou consideravelmente as características de excreção dessa substância. Notem que após meia hora na urina, uma grande quantidade do composto já foi observada, diferentemente do que se analisa para o composto na forma livre. E 24 horas após, essa característica ela se inverte. Então, uma grande quantidade do composto foi eliminado através então, das fezes, provavelmente então representando aí a quantidade que nem sequer foi absorvida, e uma quantidade muito menor para a formulação nanoestruturada. Isso comprova hipóteses justamente em relação à modificação do perfil de biodistribuição, indicando que, associado aos nanocarreadores, o fármaco consegue então ser absorvido e distribuído provavelmente para outros tecidos em função de ter aparecido em diferentes amostras biológicas, pelo menos uma forma diferente do que quando se analisava aí o composto livre. Confirmando esses resultados, um trabalho recente publicado por Baldisseri e colaboradores demonstrou agora a biodistribuição para peixe bagre. E os resultados eles indicaram justamente que a formulação nanoestruturada, representada então por este terceiro grupo aqui, aumentou a quantidade de selênio que chega até o músculo de peixes que receberam uma suplementação, o tratamento com o composto na ração. Então, no caso aqui, a gente observa os níveis basais de selênio, os animais que foram tratados com selênio na sua forma livre e os animais que receberam selênio na forma de nanocápsulas, o composto orgânico, de seleneto de difenilo. No caso em questão, os pesquisadores fizeram análise do elemento, da quantidade do elemento, fazendo uma inferência a quanto de composto teria chegado até esses tecidos. E o que se observa é que uma quantidade superior se mostra presente no tecido muscular dos peixes, indicando aí, novamente, que existe uma modificação no perfil de biodistribuição do composto em relação, então, à forma livre, aumentando a quantidade do composto que alcança os tecidos. Ainda, num trabalho desenvolvido durante meu doutorado, um resultado bastante semelhante foi observado. Então, os animais eles receberam, ao longo de 7 dias, o composto tanto na forma livre quanto na forma de nanocápsulas, na suspensão de nanocápsulas, pela via intragástrica. E no final desse período de tratamento, diferentes órgãos então foram coletados, incluindo aí amostras biológicas como sangue, fezes e também urina, e análise novamente do elemento selênio como um rastreio então, de onde o composto pode ter alcançado após o seu tratamento. Então, os resultados eles mostraram novamente aí que a administração do composto na forma nanoestruturada aumentou a quantidade de alcance, no caso no fígado, também nos rins, em relação à forma livre do composto. Não demonstrou alteração nos eritrócitos, apesar de ter aumentado a quantidade de selênio no plasma. Quantidades equivalentes foram encontradas no tecido adiposo, na urina e, da mesma forma que o trabalho desenvolvido por Giordani e colaboradores, modificação da quantidade aí do elemento nas fezes. Então, esses resultados corroboram com o que havia sido demonstrado inicialmente, que a partir da associação nas nanoestruturas ocorre sim uma modificação no perfil de biodistribuição do composto, e esse efeito ele possivelmente pode vir a ter um impacto em outras aplicações, em outras ações do composto, como é o caso justamente da ação farmacológica e também da própria toxicidade. Ainda, então, em relação à ação farmacológica, no mesmo trabalho de Baldisseri e colaboradores, onde foi observado um aumento na quantidade de selênio no músculo dos animais, uma análise justamente do tônus oxidativo desses tecidos demonstrou que não somente o elemento, a quantidade de composto estava aumentado nos tecidos investigados, como também a presença da substância trouxe impactos em termos de tônus oxidativo, como é o caso, então, do que é observado dos níveis de peroxidação muscular, onde a gente observa, então, uma redução associada aí ao grupo de animais que recebeu
a forma nano-encapsulada do composto, diferindo tanto do basal quanto dos animais que receberam a forma livre, assim como também aí a redução dos níveis de espécies reativas e também de peróxido no tecido muscular desses animais, indicando que essa modificação na biodistribuição também tem um impacto não somente nessa característica, mas também no que tange aí a efeitos biológicos do composto. E no que diz respeito, então, à formulação desenvolvida durante o meu doutorado, a incorporação, então, do composto nas nanocápsulas, ela já havia demonstrado uma modificação no perfil de biodistribuição, e a pergunta seguinte era se essa modificação ela traria algum impacto para a ação farmacológica. Então, nesse trabalho foi avaliado justamente a ação anti-inflamatória do composto e uma análise comparativa com qual seria o impacto da associação deste nos nanocarreadores. Então, esse resultado ele foi observado a partir de um modelo de dor inflamatória induzido pelo adjuvante completo de Freud, CFA, e observamos então que sim, ocorreu aí uma modificação no efeito, podendo ser observado então na linha pontilhada vermelha, que representa então justamente a redução do comportamento de retirada da pata a partir da aplicação dos filamentos de von Frey. Temos então a linha azul referente ao composto na sua forma livre, e o vermelho referente ao composto na sua forma nanoestruturada. Notamos que a associação do composto ao nanocarreador prolongou a ação antinociceptiva em um modelo de dor inflamatória induzida pelo CFA. Isso é uma característica muito importante, lembrando que foi apenas uma administração e que o efeito ele durou muito mais tempo em relação à forma livre, que está então demonstrado pela linha azul. Então, esses resultados eles indicam também que essa ação prolongada, ela possivelmente esteja relacionada com as modificações no perfil de biodistribuição observados no trabalho anterior, reiterando aí a vantagem da associação do composto ao nanocarreador. Ainda, buscando atender esta mesma hipótese, num trabalho que foi posteriormente desenvolvido, utilizando o modelo de dor crônica da constrição parcial do nervo ciático, realizamos um tratamento repetido, ou seja, ao longo de 7 dias, os animais receberam pela via intragástrica a substância na sua forma livre, ou então a formulação nanoestruturada. Novamente, observamos um comportamento de nocicepção mecânica, que ambas as formas do composto, representados pela linha em vermelho o livre e a verde a formulação de nanocápsulas, tiveram um efeito farmacológico considerável, sendo destaque especial para o efeito associado, ou evidenciado, para a formulação de nanocápsulas contendo o composto metil. Então, isso demonstra, mais uma vez, que a associação ela agrega vantagens em relação à ação farmacológica, que havia sido então observado também no trabalho anterior. Então, uma mesma dose, por um período semelhante de dias de administração, teve um efeito superior em relação à forma do composto livre. Então, de uma maneira geral, os resultados que foram observados no desenvolvimento da minha tese levam justamente para a confirmação dessa hipótese, que a associação dos compostos orgânicos de selênio às nanocápsulas melhora a ação farmacológica e que, muito provavelmente, a melhora da ação farmacológica estaria associada justamente à ampliação da biodistribuição do composto. Então, uma maior quantidade alcança os tecidos biológicos e, por consequência, é possível observar justamente uma melhora na ação farmacológica, sem que esse aumento na quantidade que alcança os tecidos esteja associado a qualquer efeito de toxicidade. Em outro trabalho, então, em relação à ação farmacológica, foi evidenciado que a partir do preparo de uma formulação de nanocápsulas contendo não somente o dicereto de difenila, mas um outro fármaco, o clotrimazol, então uma associação, um co-loading de 2 moléculas em uma mesma formulação, apresentou não somente segurança em um teste alternativo de toxicidade através da membrana coreolantoide
sugerindo segurança das formulações, mas também o aprimoramento da ação antioxidante da formulação. Então, demonstrado aí pelas setas em vermelho, onde a gente observa que a formulação ela teve uma ação antioxidante superior do que as formas livres e também as substâncias em formulações separadas, tanto clotrimazol quanto diseleneto separadamente, sugerindo então aí que existe uma melhora do efeito quando as duas estão na mesma formulação, então, demonstrando um aprimoramento do efeito farmacológico em um modelo in vitro, através então do teste de um radical artificial no ABTS. Ainda, em relação então à ação farmacológica e toxicológica, esse trabalho então, ele aborda justamente o desenvolvimento de nanocápsulas biopoliméricas, foi utilizado então o amido como o polímero para o desenvolvimento dessas estruturas, contendo o composto Epsilon, trabalho publicado em 2020. Nesse trabalho foi evidenciado então características compatíveis com sistemas nanoestruturados, um tamanho de partícula adequado, uma forma esférica de partícula, e também, um dos resultados mais relevantes é a redução da toxicidade da formulação, do composto associado à formulação, em relação à sua forma livre, demonstrada então aqui pela barra em branco. Então, essa é uma das grandes vantagens também atribuídas aos nanocarreadores, a redução da citotoxicidade, que aqui foi demonstrado então em uma linhagem celular específica. Além da redução da citotoxicidade em células saudáveis, foi evidenciado ainda a melhora da ação farmacológica, no caso pela diminuição da concentração inibitória mínima em diferentes espécies de cândida. Então, mostrando que não somente favorece pela redução da toxicidade, como também aumenta a ação farmacológica. Então, um combo muito interessante de vantagens quando se analisa a formulação desenvolvida com o composto e a performance da substância livre. Em um trabalho que eu já havia mencionado anteriormente, também foi feita uma avaliação nesse sentido. O trabalho ele investigou a aplicação do composto e da formulação no tratamento de melanoma, utilizando aí uma linhagem in vitro do A375, onde se observou então uma vantagem na associação, uma formulação então ela teve um efeito maior em relação justamente ao composto na sua forma livre e de uma forma muito interessante reduziu, ou praticamente aboliu a toxicidade em queratinócitos, demonstrando aí aumentar a ação antitumoral in vitro e também promover a seletividade do efeito, que é algo bastante desejável quando se pensa então no tratamento, por exemplo, convencional com quimioterápicos. Então, a associação do composto de seleneto de difenila, ele não somente aumentou a ação farmacológica antitumoral do composto, como também tornou a molécula seletiva em relação a essas duas linhagens de células, uma linhagem transformada e uma linhagem não transformada. Essa mesma formulação ela também se demonstrou menos tóxica em outros modelos, como é o caso de uma análise comportamental experimental em peixe zebra. O trabalho posterior havia demonstrado que o composto, na sua forma livre, quando os animais eram expostos, apesar de alguns efeitos farmacológicos benéficos, a baixa solubilidade do composto ela inviabiliza de forma na totalidade de se estudar o composto nesse ambiente, além de suspeitas em relação a efeitos pró-oxidantes que poderiam ter prejudicado os animais. Então, no trabalho em questão, foi justamente avaliado a exposição dos animais à formulação de nanocápsulas desenvolvidas em trabalhos posteriores, do que se observou, então, que além de nenhum tipo de alteração de tônus oxidativo, também tivemos a ação ansiolítica numa avaliação comportamental dos peixes zebra. Então, demonstrando assim que reduz a toxicidade do composto quando associado ao nanocarreador sem que prejudique a sua ação farmacológica, corroborando com os dados que eu demonstrei num trabalho anterior.
Ainda é possível, a partir de uma formulação, que se funcionalize a superfície desta formulação, como foi o caso deste trabalho, desenvolvido por Ferreira e colaboradores, que funcionalizou a superfície da nanocápsula, contendo, então, da formulação de nanocápsulas, contendo o disselenato de difenila, utilizando o PEG. Então, a partir dessa funcionalização, nós temos aí um sistema diferente, tanto que os resultados demonstraram justamente, refletiram este perfil. A formulação contendo as nanocápsulas PEGiladas apresentou eficácia antitumoral, ação antitumoral contra as células de glioma C6, o que já havia sido relatado anteriormente para a formulação não PEGilada e também para a molécula do disselenato de difenila na sua forma livre, no IC50 de 24,10 micromolar. Um dos resultados mais interessantes deste trabalho é justamente que quando a formulação foi funcionalizada com PEG em sua superfície, não foi mais observado efeito hemolítico, algo que era observado sim para a formulação contendo as nanocápsulas sem a funcionalização em sua superfície, assim como também para o próprio composto livre. Então, mostrando aí, uma vantagem da modificação da superfície e da própria associação aí do composto, especialmente no que tange o efeito biológico desta molécula. Tornando assim, através desse teste, um indicativo de hemocompatibilidade e possibilitando a sugerir a via intravenosa como uma possível via a ser estudada para a administração desses compostos, dessa formulação, que é especialmente interessante no caso do tratamento de glioblastoma. Ainda, a partir então das formulações obtidas, no caso as formulações de nanocápsulas que apresentam então uma forma líquida de suspensão, podem ser desenvolvidas diferentes tipos de formulações. Então, partindo da ótica que esta forma poderia ser intermediária a outros tipos de formas farmacêuticas, como é justamente o caso da produção de formas farmacêuticas semissólidas, hidrogéis, formas farmacêuticas sólidas, também como o filme, e também como o poliofilizado, permitindo aí ampliar as possíveis aplicações e também o âmbito dos estudos a serem desenvolvidos com esse tipo de formulação. Um trabalho então desenvolvido pelo nosso grupo, ele demonstrou justamente isso, fez uma investigação inicial a respeito do efeito antitumoral da formulação de nanocápsulas contendo disselenato de difenila em uma linhagem de células de melanoma resistente, no caso SKMEL103, e observamos, como os trabalhos já haviam demonstrado anteriormente, que a associação ela é bastante promissora no que tange a ação farmacológica, tanto que diminuiu o IC50 em até 20 unidades em relação à forma livre do composto, demonstrando aí que em uma menor quantidade tem um efeito maior contra esta linhagem de células tumorais. E, paralelamente a esse dado, algo que também já havia sido demonstrado anteriormente, o efeito citotóxico era seletivo, especialmente aí para as células tumorais. No caso, quando a gente conversa sobre o composto nanoestruturado na formulação então das nanocápsulas. Posteriormente, na sequência, desenvolvemos aí então formulações hidrogéis, utilizando como agente espessante o formador de gel a goma xantana. Então foram obtidas formulações semissólidas que são mais apropriadas para a veiculação de ativos, pensando justamente na aplicação tópica ou cutânea destas formulações. Muito mais apropriado do que uma formulação líquida, que teria aí alguns viés em relação à sua aplicação. Um outro trabalho, que fez parte então do desenvolvimento do meu pós-doutorado, trabalhou com o desenvolvimento de formulações semissólidas a partir então do agente espessante carragenina, essa goma carragenina, e produzimos
formulações de hidrogéis contendo tanto o composto na sua forma livre quanto o composto nanoestruturado. Então, a avaliação de performance e caracterização dessas formulações, entre eles foi feito um estudo de permeação cutânea utilizando pele humana. Observamos que a entrega do ativo foi maior a partir da formulação de hidrogel contendo o composto nas nanocápsulas, o que foi de especial importância, principalmente quando se observou a performance em um modelo in vivo de inflamação auricular induzido por queimadura solar, simulado a partir de luz UVB. Então, os resultados obtidos a partir do experimento de permeação confirmaram que, de fato, por ter uma quantidade maior de composto, a ação farmacológica foi favorecida no que tange a ação anti-inflamatória da molécula, já que os resultados de edema, assim como a atividade da mieloperoxidase e a migração leucocitária, se apresentaram diminuídos bem mais no grupo de animais que foi tratado com o hidrogel contendo as nanocápsulas do composto orgânico de selênio. Por fim, então, algumas conclusões e perspectivas futuras. Apesar, então, desses dados eles levarem à conclusão de que existem muitas vantagens associadas à nanotecnologia e compostos orgânicos de selênio, seguem pendentes algumas questões que também são importantes de serem respondidas em relação à pesquisa de compostos orgânicos de selênio. Uma das principais questões que preocupa é o fato de que ainda não se conhece o perfil farmacocinético destes compostos. Então, carecem estudos para determinar quais seriam estas características farmacocinéticas, principalmente através da via intragástrica, que é uma das principais vias exploradas nos estudos de farmacologia e toxicologia dos compostos orgânicos de selênio, assim como também estudar e analisar o possível envolvimento da microbiota na metabolização, na transformação, biotransformação destes compostos que são administrados então em organismos vivos. Outra questão bastante importante é a análise de outras vias de administração. Então, a partir do desenvolvimento de algumas formas farmacêuticas, foi possível se estudar via tópica, que era uma via que até então era pouquíssimo explorada para se analisar o efeito biológico de compostos orgânicos de selênio, e a maioria ainda dos estudos fica centrada justamente então na via intragástrica. Então, é importante salientar que necessitam mais estudos justamente a respeito dos efeitos por outras vias de administração, assim como a elucidação completa de quais mecanismos de ação estariam por trás das inúmeras ações biológicas descritas para essas moléculas, visando justamente compreender essa característica de multi-alvo dessas moléculas. E, por fim, também investir e se desenvolver formas farmacêuticas que possam, então, tornar cada vez mais possível o estudo de um composto associado, vinculado aí a uma forma farmacêutica, aproximando do que seria numa condição ideal. Eu encerro, então, a minha fala agradecendo pela atenção. Novamente agradecendo à comissão organizadora pelo convite, e não posso finalizar sem agradecer às pessoas que estiveram comigo nesse tempo, nesse período todo, que foram essenciais para que todos esses trabalhos fossem construídos. A minha orientadora Cristina Nogueira, a minha supervisora Letícia Cruz e a pessoa com quem eu desenvolvi em parceria todos esses trabalhos, a professora Luana Mota Ferreira, assim como a Universidade Federal de Santa Maria e os órgãos de fomento por possibilitarem, então, o desenvolvimento destes trabalhos, a formação de recursos humanos e o crescimento da ciência e a difusão dela em todo o país.